Amém, igreja, pode se assentar. Que o Senhor venha ministrar poderosamente, que eu possa ser somente o canal que flui aquilo que Deus tem para entregar para cada um de vocês nesta manhã. Entendendo que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E a palavra de Deus diz que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Olha que poder que tem na palavra do Senhor. Que nesta manhã nós possamos entender aquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida. E vendo aqui a Isabela falando que não sabia o que vir ministrar, eu tinha uma palavra e o Senhor ontem me fez mudar a palavra que eu tinha da semana inteira. E eu fiquei até 1h30 da manhã ouvindo aquilo que ele queria fazer. E eu disse, Senhor, se for realmente para liberar esta palavra amanhã, que o Senhor me dê um sinal. E ele deu um sinal, então é essa palavra mesmo, né? Então, eu gostaria de levar vocês para o livro de Ezequiel 37. Lá no Vale dos Ossos Secos, uma ministração que nós já ouvimos várias e várias vezes, repetidas vezes. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai penetrar em cada um de nós de uma maneira diferente. E eu creio que esta manhã é uma manhã do derramar de Deus sobre as nossas vidas, através dessa passagem do livro de Ezequiel. E a palavra do Senhor fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eis que eram muitos, eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Aleluia, Senhor Deus. A tua palavra não vai voltar vazia nesta manhã, Senhor. Oh, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo espírito de engano, todo espírito, Senhor, que venha querer tomar a mente e o coração dos teus filhos nesta manhã, Senhor. Oh, Senhor, apresento esta igreja, apresento a minha vida nesta manhã, Senhor, para que eles possam, Senhor, sair daqui com uma semente plantada em seu coração, Senhor, e possa gerar frutos a partir desta palavra que será liberada hoje, Senhor Deus. Oh,
Jesus, Tu nos faz entrar no vale de ossos secos nesta manhã, Senhor. Nos coloca no meio deste vale e o Senhor está dando a Ezequiel uma visão do espiritual, não é do natural. Porque no natural nós vamos ver com os nossos próprios olhos. No espiritual nós vamos ver com os olhos do Senhor. Aquilo que Ele está direcionando para a nossa vida. E o contexto, nesta época, era um contexto de idolatria. E não eram os ímpios que estavam idolatrando outros deuses. Era o povo de Deus que estava idolatrando outros deuses. Estavam com o coração endurecido para obedecer aquilo que Deus tinha dado como ordem para eles. E os vales estavam secos. E a palavra de Deus enfatiza: sequíssimos, ou seja, estava morto. Não tinha como reviver. O povo de Deus estava morto. O povo de Deus tinha esquecido daquilo que Deus era, daquilo que Ele podia fazer. E nesta manhã o Senhor está nos levando a este lugar, ao vale de ossos secos, colocando você no meio deste vale e para observar aquilo que está seco na sua vida. E o Senhor não está falando das bênçãos que Ele tem para você. Ele está falando do ministério que Ele tem te entregue, dos talentos e dons que Ele tem colocado na sua mão. E porque está paralisado, porque está morto. Essa palavra não é de conforto, é de confronto. O Senhor quer nos confrontar hoje, porque não estamos fazendo aquilo que Ele está pedindo para que nós estejamos fazendo. E muitas vezes, nós mesmos nos colocamos no vale de ossos secos, porque nós não obedecemos. Nós não obedecemos o comando daquele que vai à frente do seu exército. E hoje o Senhor me trouxe aqui esta palavra para o nosso entendimento sobre o vale de ossos secos, sobre a sua igreja, muitas vezes morna. E o Senhor fala na sua palavra que uma igreja morna, Ele repudia. Ou você é quente ou você é frio. Morno com Ele não tem vez. Ou você adora Ele ou você adora a si mesmo. Porque a palavra de Deus diz que no fim, nós seremos amantes de nós mesmos. Nós idolatraremos nós mesmos no nosso ego. Oh, Senhor Deus, quantas vezes você tem idolatrado coisas que não é para idolatrar? Quantas vezes você tem colocado no lugar de Deus os seus filhos? Tu tem colocado no lugar de Deus o teu trabalho. Tu tem colocado no lugar de Deus o teu marido. Tu tem colocado outras coisas no lugar de Deus. Assim como aquele povo de Israel, o povo de Deus, que colocou outros deuses no lugar do Deus Todo-Poderoso. E Ele não divide a sua glória. Ele não nos divide com ninguém. E Ele está hoje nos confrontando com a palavra dEle. Aqui Ele não vai trazer, profetiza bênçãos para a tua casa. Profetiza bênçãos para a tua família. Não. Hoje o Senhor está nos confrontando, nos levando até o vale de ossos secos, para nos estruturar como o exército que nós fomos chamados, como os filhos que nós fomos chamados. Ele está nos estruturando nesta manhã, e Ele vai soprar
vai soprar vida em ministérios, vai soprar vida em nossas vidas, nos lugares que estão secos. Aleluia, Senhor Deus. Nos lugares que estão secos, o Senhor vai soprar. Mas antes de soprar, Ele vai colocar ossos sobre ossos. Oh, Senhor, Ele vai colocar carne, músculos, pele, Senhor Deus. Vai dar a estrutura que nós, como soldados do Senhor, como exército do Senhor, precisamos para levar a palavra dEle. Porque a nossa missão é ir e pregar o Evangelho para esta nação que o Senhor nos plantou, neste lugar, não é em outro, é no Japão. O tempo que o Senhor está te deixando aqui neste país é tempo de você fazer algo para as pessoas desta nação. Pare de visualizar só o seu colega de fábrica, diz o Senhor. Pare de visualizar só aqueles que são da tua casa, diz o Senhor. Visualize esta nação, visualize os japoneses que estão aqui necessitando, que estão aqui debaixo de opressão. Oh, Senhor Deus, que nós possamos visualizar, Senhor. Visualizar, Senhor Deus, porque o Senhor derramou dons. O Senhor plantou pessoas aqui desde a infância para poder saber o japonês, e não foi por acaso. Foi para levantar nesse tempo. Muitos têm dito que o mundo vai acabar. Ontem era dia 5, estava todo mundo pensando que ia dar um grande tsunami, terremoto. E o que você fez? E o que você fez até aqui? Deus nos deu uma oportunidade, não veio o terremoto, não veio o tsunami, porque a palavra dele há de se cumprir nesta nação, há de se cumprir no povo japonês. Por isso que nós precisamos nos levantar como um exército de Cristo nesta manhã e tomar posse dos dons, dos talentos, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que nós venhamos trabalhar nesta nação, trabalhar com este povo que está oprimido, que está em depressão, que muitas vezes se cala em meio aos problemas e vai lá para aquela floresta se suicidar. Nós sabemos que este é um país que está nas estatísticas mais altas de suicídio. E os jovens desta nação estão em segundo lugar de suicídio nas estatísticas mundiais. E o nosso coração ainda permanece duro para aquilo que Deus quer fazer através de nós. O nosso coração não é um coração que parece com o de Jesus. O nosso coração ainda está amedrontado, mesmo com tantas palavras que o Senhor tem nos entregue. O nosso coração ainda está tímido. O nosso coração ainda está envergonhado de levar aquilo que nós somos, a essência de Cristo. E hoje esta palavra do Vale dos Ossos Secos é para que nós avaliemos o nosso coração, para que o coração de pedra vire um coração de carne. E hoje o Senhor levante o seu exército sobre esta nação, para que nós possamos proclamar a palavra dele nas casas, nos lugares que o Senhor nos colocar. Não tenha medo, não tenha medo. Aquele que põe a mão no arado, o Senhor está falando. Não retroceda, não retroceda. Eu depositei em ti dons, talentos, te entreguei ministérios, mas tu ainda está frio. Tu ainda não consegue visualizar com os olhos espirituais. Sabe por quê? Porque você está olhando para dentro da sua casa.
Você está ouvindo a sua própria voz. E hoje, com o vale de ossos secos, o Senhor traz ao nosso entendimento sobre aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. E a palavra do Senhor diz ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Quando nós sabemos quem Deus é, nós olhamos com os olhos espirituais ou naturais para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas nós entendemos e dizemos assim como este homem: Senhor, tu sabes aquilo que tu vai fazer na minha vida. Tu sabes aquilo que tu pode fazer na minha casa. Tu sabes aquilo que tu pode fazer na minha estrutura. Porque a minha estrutura hoje, Senhor, não suporta aquilo que tu tem para depositar. Mas não é sobre aquilo que Ele vai depositar naquele momento. Nós precisamos deixar Deus estruturar todas as coisas. Nós precisamos deixar Deus nos estruturar, nos armar com a sua armadura, nos posicionar no lugar certo. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar, porque só Ele sabe a visão que Ele tem de nós. O homem, a mulher que está do nosso lado, o homem que está do nosso lado não sabe aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas Ele sabe. Por isso que esse profeta diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E a gente começou falando que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E aqui a gente fala sobre profetizar. O Senhor está falando: profetiza. Profetiza é liberar a palavra sobre as nossas vidas. É liberar a palavra sobre aquilo que está seco. É liberar a palavra de vida. Mas que palavra é essa, Tice? Não é a palavra que eu quero dizer, é a palavra de Deus. É aquilo que Ele quer nos dizer. É aquilo que Ele quer nos confrontar. É aquilo que Ele quer liberar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que é a vontade dEle, soberana sobre a nossa vida. E assim diz o Senhor: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aqui o Senhor fala sobre estruturarmos. Estruturar eu, estruturar você, para as batalhas que nós temos na nossa frente. É sobre isso que o Senhor está falando hoje. O Senhor quer levantar o povo dele mais uma vez. Mais uma vez o Senhor fala assim ao meu coração sobre os dons e talentos que Ele já deu, que Ele já derramou sobre pessoas nesta igreja. Oh, Senhor Deus, vai trabalhando na estrutura, Senhor. E o Senhor vai colocando ossos e vai juntando ossos. Era isso que ele estava dizendo para o profeta. E o profeta, então profetizei, como se deu ordem, e houve um ruído. E quando nós falamos sobre ruído, nós estamos falando de um barulho desagradável. E muitas vezes, para a gente entrar no propósito de Deus, quando Deus está mexendo na nossa estrutura, vai haver ruídos,
Vai haver situações desagradáveis que parece até que não são, mas são a mão do Senhor, te pegando e te estruturando para o tempo e para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então profetizei como se me deu ordem, houve ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço. Oh, Senhor Deus, houve um ruído e depois um rebuliço. O rebuliço, ele fala sobre agitação, sobre confusão. Houve um ruído, algo desagradável que o Senhor está mexendo na nossa estrutura. Houve um rebuliço, uma confusão, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, por que Deus está fazendo desse jeito. Mas Ele está fazendo a obra dEle. E houve um rebuliço. E havendo um rebuliço, os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre nervos. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. A estrutura está pronta. A estrutura está pronta. Mas se não houver um mover de Deus, não há nada. Se não houver a presença do Senhor, a unção, o azeite derramado em nossa cabeça, não há nada. Serão só letras vazias. Como a Isabela falou aqui, sobre o azeite, sobre aquilo que Deus fez na vida daquela mulher, que só tinha pouco de farinha e do azeite, mas ela entregou aquilo que ela tinha diante de Deus. E o Senhor fez prosperar, o Senhor fez transbordar. Ali ela tinha um pouco daquilo que Deus precisava derramar sobre a vida dela. Mas estrutura sem presença de Deus não vale de nada. Reestrutura sem a presença do Espírito Santo não é nada. É isso que o Senhor vem nos lembrar nesta manhã. Que nós possamos ter um coração que visite o primeiro amor. Que às vezes de muitos já ficou há muito tempo para trás, e quando nós estamos vivendo o primeiro amor com o Senhor, nós temos aquela paixão, aquele incendeio do Espírito Santo, de querer falar de Jesus, de querer ministrar sobre a vida de outras pessoas. E muitas vezes no decorrer da caminhada, as coisas vão parecendo mornas, até o ponto de esfriar. E o Senhor, Ele quer que nós visitemos hoje o lugar do primeiro amor, o lugar aonde o Senhor nos tirou, aquilo que o Senhor fez em nossa vida durante todos esses tempos, para que você tenha um coração que deseja falar de Jesus para o povo desta nação. Não importa, irmão, irmã, não importa, o Senhor fala claramente ao meu coração enquanto eu estava ali louvando. O Senhor falava claramente ao coração: abra a boca. As palavras quem vai colocar sou eu. Abra a boca. É o meu Espírito que vai fluir através da sua vida. É o meu Espírito que vai colocar as palavras certas para você falar. Não importa, não importa.
Eu estou estruturando a minha igreja para este tempo. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor, nesta manhã. Que nós possamos profetizar no vale de ossos secos e passar pelos processos do Senhor, porque haverá ruídos, haverá rebuliços, e nós não vamos entender o porquê, mas é o Senhor mexendo na estrutura, é o Senhor colocando os ossos no lugar, é o Senhor colocando os nervos no lugar. É o Senhor fazendo crescer a carne. É o Senhor fazendo a obra em nossas vidas. É o Senhor mexendo. E no final, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos. É como se nós recebêssemos um abraço de todos os lados do nosso Deus. Vem, Senhor Deus, do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os cantos, Senhor. E abraça, Senhor, nos abraça nesta manhã, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, e sopra vida sobre a nossa estrutura. Sopra mais da tua presença sobre nós, Senhor Deus. Sopra, Senhor, e nos envolve, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Nos envolve, Espírito Santo, de todos os lados, Espírito Santo. É o que nós te pedimos nesta manhã, Espírito Santo. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande, um extremo. E ali ele profetiza, no meio daquele vale de ossos secos. Ele obedeceu à voz de Deus e profetizou neste lugar. Qual é o vale de ossos secos que nesta manhã você precisa profetizar? Vai apresentando ao Senhor o teu vale, porque hoje Ele está te colocando neste lugar. Abra, Senhor, a visão espiritual dos teus filhos nesse momento. Abra, Senhor, a visão de cada um deles, para que eles possam visualizar qual é o vale de ossos secos, Senhor Deus, que o Senhor está pedindo para profetizar. Profetiza, filho do homem. É isso que diz a palavra do Senhor. Profetiza no vale de ossos secos. E o meu espírito virá sobre esta situação. E se levantou um exército grande e extremo. E é isso que o Senhor quer de nós neste dia. Que nós nos levantemos como o exército de Cristo que nós somos. Porque quando nós vamos fazendo a obra, o Senhor vai ajustando a nossa casa. Quando nós vamos caminhando em direção ao propósito, o Senhor vai curando. Quando nós vamos caminhando em direção àquilo que Ele está nos dizendo, o Senhor vai libertando. O Senhor vai tirando todo medo, toda ansiedade. Nós vamos caminhando e marchando como exército do Senhor, colocado nesta nação. E o Senhor vai fazendo a obra
obra dentro da nossa casa. O Senhor vai fazendo a obra em nossos filhos. O Senhor vai fazendo a obra em nosso marido. E essa palavra não é uma palavra que vai ao vento. É uma palavra dos céus que o Senhor está liberando sobre a minha vida e a sua vida. Eu recebo em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, posiciona-nos, Senhor, no lugar certo, Senhor, para que nós não venhamos fazer coisas que vão nos sobrecarregar, Deus. Coisas que vão nos sobrecarregar e tirar do teu propósito conosco e através de cada um de nós, Senhor Deus. E o Senhor fez o profeta profetizar no meio do vale de ossos secos nesta visão. E o Senhor está nos levando para este lugar para profetizar. Porque só vive um milagre aquele que obedece. Só vive um milagre aquele que ouve o direcionamento do Senhor. Só vive um milagre quem vive a palavra de Deus. E nesta manhã o Senhor está nos chamando para viver a palavra dele. Nesta manhã o Senhor está nos chamando para nos posicionar naquilo que ele já tem colocado no nosso coração. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus.